Oi, professor, eu sou a Laura, sou do Camilo, do Carlos e do Guilherme, e eu vou explicar aqui do exercício 1 ao 4. Começando pelo primeiro, ele é um bloco anônimo, então ele roda direto no banco e ele não gera nenhuma procedure, nenhuma function. O objetivo dele é que o usuário coloque o ID que ele deseja, e aí vai retornar para ele o nome do produto, a categoria desse produto, a quantidade que tem em estoque e a quantidade mínima do estoque, e o status também. Então, começamos aqui declarando as variáveis, e elas são do mesmo tipo das variáveis que tem na tabela produto, categoria e estoque. Além disso, o e-comercial aqui serve para quando o usuário for colocar o ID, para permitir que o usuário possa colocar o ID que ele deseja do produto. Logo em seguida, a gente tem o select, que a gente faz dois joins. O primeiro é do produto na tabela de categoria e depois junta com o estoque. O primeiro é para a gente saber de qual categoria o produto é e depois é para saber se a quantidade que tem no estoque, né? Mais abaixo tem o if e o else, que serve para a gente saber de fato se a quantidade que tem no estoque é ok ou se está abaixo. Então, ele faz ali, quantidade atual é menor que a quantidade mínima. E aí tem o then, e o else e o end if. Por fim, ele vai printar tudo isso aqui, categoria, estoque, mínimo, status, e vai gerar uma exceção. Para caso o ID que o usuário informar não for válido, ele vai retornar um produto não encontrado. Então, professor, agora explicando o exercício 2, ele é uma procedure que ele vai receber como parâmetro de entrada o ID de uma categoria. Ele vai salvar nas variáveis nome, categoria e total de produto o nome da categoria e a quantidade total de produtos que tem nessa categoria, porque no final de tudo a gente quer que retorne a quantidade total de produtos que vai ter na categoria específica. O cursor ele está fazendo um join da tabela produto na tabela estoque e ele está filtrando os produtos por categoria e também se estão ativos ou não, porque a gente não quer que ele devolva produtos que não estão ativos, então ele está fazendo essa filtragem. Aí a gente entra no loop, que ele vai listar para a gente o preço, o nome, o estoque e lá no final a quantidade total de produtos que a gente tem ativo nessa categoria. Caso o parâmetro de entrada não seja válido, vai dar essa exception, que usamos o Raise Application Error, o 20.010, e ele vai devolver como categoria não encontrada. Agora vamos lá para. Aliás, vamos executar aqui. Executou, agora vamos para o teste. O primeiro teste vai ser de uma categoria que a gente sabe que existe, que é a categoria 1, que é de eletrônicos, e no final o teste vai ser para a categoria que não existe, que no caso é a categoria 5. Então, ele retornou aqui o nome, o preço e o estoque, e tá aí. O fone Bluetooth, que custa R$ 349,90 e tem 3 disponíveis no estoque. Também tem a Smart TV, que custa R$ 2.999 e tem 72 no estoque. No total, nós temos 2 produtos ativos nessa categoria. E no final aqui retorna o erro de categoria com ID5 não encontrada. Bom, professor, explicando aqui o exercício 3, ele é uma procedure que vai listar os pedidos por um período determinado. Então, ele recebe como parâmetro de entrada uma data inicial e uma data final. O cursor está fazendo um join na tabela pedido com a tabela cliente e ele está filtrando pela data usando o between. Essa variável pedido, ela está usando o row type para buscar os mesmos dados que o cursor. Antes de abrir o próximo, a gente já está fazendo a validação para verificar que a data final não é menor que a data inicial, porque se for, já para por aí, já dá erro. Mas se não, vai continuar, aí vai abrir o loop, vai abrir o cursor, vai buscar pelas informações e vai parar quando não achar mais nenhum pedido. Enquanto não achar, continua no loop, vai contando os pedidos que teve num período. Quando achar, para.
E aí encerra o loop e no final gera uma exceção. Então, se, é, se não encontrou nenhum pedido, ele vai dar esse erro aqui, de nenhum pedido encontrado no período informado. Agora vamos rodar esse procedure. Nossa, meu computador tá travando muito, meu Deus. Foi, agora vamos fazer o teste. O teste, então, ele vai. Eu coloquei aqui uma data válida, que eu sei que vai ter pedidos, que é do dia 20 de fevereiro até o dia 21 de agora. É hoje, né, no caso. Ahn, aí depois eu coloquei um período que eu sei que não tem, que é do dia 1º de janeiro até o dia 19 de fevereiro. E no final eu coloquei a data inicial maior do que a data final. Então, vamos rodar o script. Eita, não foi. Vou colocar cursor por aqui, né? Aí, foi. Então, tá aí. O pedido da data do dia 20 até o dia 21, ele listou todos finalizados. No total, deram 6 pedidos. Aí depois eu coloquei uma data que eu sei que não tem, então ele já transmitiu aqui o erro. Nenhum pedido encontrado no período informado. E por final, o último erro. Data final não pode ser menor que a data inicial, porque a gente colocou uma data que não é válida. Então, professor, explicando agora o último exercício, ele também é aliás, o último meu exercício, ele também é uma procedure, ele vem da última, ele estende da última, que foi feita no exercício 3. Ele faz quase a mesma coisa, mas a diferença é que ele detalha o pedido. Então, ele vai retornar os itens do pedido, o valor total no final, a quantidade, enfim. Ele recebe como parâmetros de entrada a data inicial e a data final também. Aí a gente tem o cursor de pedidos, que vai filtrar os pedidos desse período. E também tem o cursor de itens, que vai buscar os itens desses pedidos que foram buscados pelo outro cursor. Aí a gente abre o cursor de. Aliás, antes de abrir o cursor, a gente faz uma validação para ver se a data que foi informada é válida, assim como fizemos na última exercício. E aí abre o cursor de pedidos. Dentro dele, abre o cursor de itens, que para buscar os itens tem que buscar os pedidos, e fecha o cursor de itens dentro do loop, para que toda vez que for feito um novo pedido, ele seja reaberto. E aí, aqui a gente tem esse if, que vai verificar se encontrou pedido. Senão, ele vai devolver que nenhum pedido foi encontrado no período que foi informado. Então, vamos executar. Ok, agora vamos testar. O primeiro teste é de um período com pedidos cadastrado. É quase a mesma coisa, o teste é bem parecido com o da última vez que a gente fez. Mas tá aqui, ó, ele retornou o fone e a Smart TV, a quantidade, o preço unitário, o desconto e o subtotal. Retornou também o nome do cliente e o status do pedido. O segundo teste, ele vai ser de um período que não tem pedido cadastrado. Então, acaba aqui, né, o primeiro teste, aqui o segundo. Ele vai retornar nenhum pedido encontrado no período informado. E o terceiro é uma data final menor do que a inicial. E aí ele retorna. A data final não pode ser menor que a data inicial. E foi isso. Agora os meninos vão explicar os próximos exercícios. Muito obrigada. Boa noite. Me chamo Guilherme, sou Guilherme Costa, sou da turma 2TDSPW, e aqui eu vim apresentar as questões 5 e 6, né, os exercícios 5 e 6 da CP3 de Database. Então vamos lá, direto ao ponto. Na questão 5 nós deveríamos ali criar uma function. Essa function, os recursos dela ali exigidos são o return
e uma exceção nomeada, né? Então nós precisamos retornar algo a partir dessa function e ainda, caso tenha algum erro ali, a gente precisa retornar uma exceção personalizada para esse erro. Beleza? Então, qual que é o objetivo da função? Essa função ela deve retornar o valor de todos os itens dentro de um pedido. Então a gente vai fazer ali uma regrinha que é basicamente a quantidade de itens dentro desse pedido vezes o preço unitário e tirando ali o valor do desconto, né? Então descontando um valor. Se o pedido informado não existir, a gente tem que lançar nossa exceção customizada. Beleza? E já a gente volta para olhar a função ali do exercício número 6. Indo aqui para a declaração da função, então o que rola aqui, né? Nós temos a nossa função com um ID aqui, um number, também retornando um number, respeitando ali a exigência dentro do enunciado. Aqui nós declaramos algumas variáveis, então o vtotal e o vExist, que ambas são number. O vtotal ele já é iniciado como zero e o vExist será atribuído logo depois. Bom, o primeiro passo da nossa function é fazer um count para verificar se o pedido existe. Então a gente vai fazer um count ali, um select count, dentro da tabela pedido, onde o ID do pedido seja igual ao ID que a gente passou lá no parâmetro da nossa função. A partir disso, ele vai verificar se a resposta, né, a quantidade de tuplas retornadas para esse select, que foi imputado aqui em exist, é igual a zero. Se não, ele vai só continuar o código, então ele não vai executar esse trecho aqui. Mas, caso isso seja uma verdade, caso realmente nós não tenhamos nenhum pedido, nós vamos lançar aqui uma exceção personalizada com Raise Application Error. Ele funciona justamente para você lançar exceções personalizadas. E aqui o que a gente quer falar, né? Então, pedido com ID, aí o ID do pedido, que é a variável que a gente levou ali como parâmetro, não encontrado. Logo em seguida, ele vai fazer a parte de cálculo. Então, aqui nós temos o cálculo, que ele vai fazer um select, e aí com o nível, que eu não lembro a palavra por extenso, perdão. E aqui dentro ele vai fazer um sum, em que ele vai somar todos os resultados dessa conta, e aí ele vai devolver aqui em V total. Esse select ele é feito ali dentro da CP pedido item, que é uma normalização ali da tabela de pedidos, né? E ele vai comparar de novo pelo ID do pedido. No final ele vai retornar o valor total disso tudo, e esse é o comportamento aqui do exercício 5. Para o teste dele, nós temos dois IDs. Então eu vou começar aqui, primeiro com um bloco de código que faz o teste de um pedido que existe, que é esse aqui. Então, para esse cara aqui, a gente constata que o total do pedido, baseado ali naquela conta que a gente viu na function, é 3.348,90 centavos. Agora, partindo para um pedido que não existe, para testar a nossa declaração ali personalizada, né, nossa exceção personalizada, a gente tem o ID 9. Então, aqui dentro do ID 9, nós notamos aqui que ele dá um erro na linha, porque o pedido com ID 9 não foi encontrado. Então, a gente tem uma hora aqui 230, que foi o mesmo número que a gente colocou lá dentro da nossa function. E aqui ele está falando qual o ID que não foi encontrado. Comparando, você percebe que é o mesmo ID que a gente tinha lá no bloco de código de teste. Então, dando continuidade aqui para a função de cálculo do frete, que é do exercício 6, nós temos alguns recursos também exigidos. É uma function, aqui como enunciado, e é basicamente uma function com return, com condicional, ou seja, ter um if e ali ter uma agregação. Então, vamos lá. Basicamente aqui a gente vai usar essa tabela de frete, então ele tem alguns valores, alguns cálculos diferentes para cada unidade federativa. A unidade federativa nada mais é que o estado. Então, basicamente ali nós vamos calcular, imaginando um cenário hipotético em que no nosso e-commerce ele distribui ali a partir de São Paulo, então quanto mais longe, mais caro. Basicamente aqui, cria uma função, aí o nome da função, que ela deve receber um pedido aí de número e retornar um número. Vai retornar o valor do frete de um pedido considerando a unidade federativa do endereço de entrega do pedido e o peso total dos produtos contidos nele. Se o pedido não existir, lança exceção.
Essa função será reutilizada no exercício 8. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício. Eu vou reabrir esse arquivo aqui porque ele está um pouco esquisito. Deixa eu voltar tudo aqui. Eu acho que eu mexi nele. Aí, beleza. Agora aparece ok. Então não vai precisar abrir de novo. Bom, basicamente o que a nossa função faz? A nossa função calcular frete, ela recebe um pedido ID, que é um número, e ela retorna números. Também, ela vai retornar outro número. Cara, eu fiz a mesma coisa de antes. Eu não sei o que esse comando faz, é mania de outro software. Beleza, voltando, foco. Aqui a gente declara algumas variáveis, então unidade federativa, o peso total do produto, o frete, né, o valor do frete e se existe esse pedido. Então, quais são os steps aqui da nossa function? Basicamente, a gente começa a function fazendo um count a partir do pedido, onde o ID do pedido é igual ao parâmetro que nós passamos, e se existir, ele dá continuidade no código. Se o pedido não existir, ou seja, se for igual a zero, se a condição do if, né, for atendido, basicamente o que vai rolar é uma exceção personalizada aqui com o Oracle 231 e o ID do pedido não encontrado. A partir disso, a gente faz a busca da unidade federativa do endereço de entrega. Então a gente faz um select ali na CIE, que é um alias para a tabela de CEP. A gente está fazendo um join, por isso que a gente colocou um alias para ficar mais fácil. Então a gente vai buscar pela unidade federativa do CEP e colocar o valor ali, né, desse resultado em V unidade federativa. Então ele faz um from pedido e faz um join em endereço e outro join em CEP, onde o CEP da própria tabela de CEPs bate com o CEP da tabela de endereços. E essa condição do join, né? Perdão. E o where, a condicional do select mesmo, é onde o ID do pedido na tabela de pedidos é igual ao parâmetro que a gente passou. A partir desse retorno da unidade federativa, ele vai fazer o cálculo total. Então ele vai fazer um select e ali ele vai aplicar aquela nossa tabelinha, né? Opa, perdão, ó, falei asneira. Ele vai fazer o cálculo ali do peso total do pedido. Então, basicamente, ele vai pegar a quantidade de itens e multiplicar pelo peso ali de cada, né? A partir disso, ele vai fazer a soma de todos esses caras e colocar dentro da variável peso total. Uh, essa, esse select é feito em cima da tabela de item, com um join na tabela de produtos, onde eles têm o mesmo ID do produto, né? Então, onde o ID do produto é o mesmo do item. O ID do produto é o mesmo do ID do produto no item, só para não ficar ambíguo. A partir do resultado desse cara, então a partir de ter o peso total do pedido, ele vai calcular o frete conforme a unidade federativa. Então aqui a gente tem a regrinha daquela tabela aplicada, onde a gente vai olhar para a unidade federativa. E se for São Paulo, ele vai aplicar R$ 15 mais 2 vezes o peso total. Caso contrário, ele vai olhar para Minas Gerais e Espírito Santo e fazer a mesma coisa, só que com 3, R$ 20 e o peso total. E para os demais, R$ 30 mais R$ 5 vezes o peso total. Beleza? Então, e depois disso tudo, ele vai retornar o frete ali pra gente. Então, vindo para o nosso teste, nós podemos realizar alguns testes aqui. Basicamente, realizando o primeiro teste, que é para o frete para São Paulo. Ele resulta em R$ 40,08. Para o teste para Minas Gerais, resulta em R$ 40. E o teste para o Paraná resulta em 22,04. Vou inverter essa porra. Aqui. 5. E aqui. 1.
Então, para o teste do exercício 6, vamos lá. Primeiro teste para São Paulo. Então, esperar um pouquinho aqui. Ele tá... Aí, boa. Então, o frete calculado foi 22,4. O teste 2 para Minas Gerais, 40. E, por fim, o teste 3 para o Paraná, que resultou em 48 centavos. E caso seja um pedido inexistente, que no caso é o nosso pedido 7, ele só deu um errinho aqui. Pedido com ID 7 não encontrado. Beleza? Obrigado. Boa noite, professor. Sou o Camilo. Vou apresentar a CP3, os exercícios 9 e 10 do grupo com Carlos, Guilherme e Laura. Meu rosto não é IA. Meus dedos não são estranhos. Beleza, essa função é a classificação de clientes. Então, basicamente, ela seta dois cursores e a partir deles ela navega, faz um loop. E para cada cliente ela vai verificar o quanto foi gasto na compra e fazer a classificação deles, né? Aí, maior que 5.000 VIP, maior ou igual a 1.000 ou menor que 5.000 regular, maior do que 0 e menor do que 1.000 novo, e sem pedido finalizado, né? São só os pedidos finalizados que estão entrando na contagem, ele vai estar combinativo. A gente começa com Create or Replace Procedure, porque caso exista não dá erro, ele substitui. E a gente cria dois cursores apontando um para o cliente e outro para o pedido, para fazer essa correlação. A condição do cursor é o cliente estar ativo e para o pedido, o cliente ID ser o mesmo ID do pedido, né? O ID, o foreign key do pedido bater com a do cliente, né? Aqui são criadas variáveis aqui pelo role type, o valor gasto e a classificação, que vai ser uma string. A gente começa com um loop que ele vai buscar lá no cliente no cursor, ele vai sair automaticamente quando o cliente for not found, quando não tiver mais nenhum dentro desse loop. E abrir pedidos também com um loop, é um for aninhado, né? O n ao quadrado. Então, ele vai puxar para cada pedido de pedido. Então, para cada cliente, para cada pedido. Dentro de pedido, acontece a soma do valor gasto. E ele também encerra automaticamente quando o pedido é not found. Com esse total do valor gasto que é guardado nessa variável, a gente verifica quantitativamente se é maior ou igual a 5.000, então VIP, enfim. A gente guarda em memória essa classificação de acordo com o gasto do usuário, faz o output dessas informações e fecha os ponteiros. As exceptions relacionadas são se os ponteiros estiverem abertos e a gente dá um raise. Aqui eu vou executar a função. Então, a gente pode ver que ela é compilada corretamente. Os testes, basicamente, classificação dos clientes ativos, exceção disparada, então a gente força uma exception, e é basicamente isso. Eu vou executar aqui para a gente ver. Boa. Então, ó, classificação dos clientes, e aqui um ID 9 que não foi encontrado. Bora para o exercício 10 agora. Mesma coisa, as informações conforme é solicitado. O exercício 10 é para processar a compra de forma completa. Então a gente passa o cliente, o produto, quantidade e endereço. E aí acontece o processamento e registro de compra e as mudanças de estados relacionadas. Aqui a gente declara as variáveis antes do início da função no escopo de declare, já com os tipos que a gente está puxando da própria tabela, salvo total e frete, que a gente vai criar aqui no decorrer da função. Aqui a gente começa a série de validações e a gente já cria as exceptions. Então faz um raise corretamente. Aqui primeiro a gente valida a existência do cliente, a atividade do cliente, porque ele precisa existir e ser válido. Valida a existência do produto, valida a atividade do produto também. Valida o endereço tem que pertencer ao cliente. Então, ter essa correlação de o endereço do cliente é igual ao foreign key do endereço, que está lá dentro de produto. Também tem um erro específico para essa diferenciação. E, por fim, a gente valida a quantidade. Então, fim das validações. A quantidade deve ser maior que 0 para a gente considerar como um pedido. Em segundo lugar, a gente cria o pedido com status dependente, né? Então, utilizando o NextVal, a gente faz a inserção do pedido no valor de pendente.
A gente cria o item do pedido. Então, basicamente, é um novo insert que ele pega o item do pedido existente e já inclui no banco com valor e preço e todas as informações necessárias. E por último, a gente usa a função criada anteriormente para dar abaixo no estoque, a do exercício 7. Por fim, finaliza o pedido com a procedure do exercício 8, já calculando o total do pedido e o frete. Por fim, faz o update, né? Já que o pedido ele já foi processado, ele passa do status de pendente para o finalizado e faz o commit das informações, que é o registro delas no banco. As exceptions, né? Quando acontece when others, ou seja, quando alguma coisa que não foi especificada no escopo anterior dá errado, a gente faz o rollback total das operações. Então ele não chega na linha do commit. Vou rodar aqui, compilado. Os testes é da compra bem sucedida, então é o caminho feliz, produto inativo, endereço de outro cliente, endereço não relacionado, e estoque insuficiente. Bora rodar. Deixa eu levantar aqui a telinha agora. Então, ó, compra com sucesso. Aqui o erro de produto inativo, compra cancelada, endereço não pertencente e estoque insuficiente. E com isso encerro minha jogada. Muito obrigado.